Aí, na parte do KV, que ele é fixo, e que a gente comentou, a gente pode alterar a MA, então a gente trabalha com, né, o tempo de exposição. Então, a gente vai trabalhar de acordo com alguns fatores que estão relacionados, por exemplo, ao paciente. Vamos falar disso? De pacientes que têm uma estrutura um pouco maior. O que é isso? Uma estrutura maior, um paciente menorzinho. Então, tem a ver com a densidade das estruturas que o raio-x vai atravessar. Osso, né, por exemplo. Porque o raio-x vai mostrar pra gente o quê? Tecido duro, osso e dente. Então, vai ter algumas estruturas ali que o raio-x vai ter que atravessar para poder gerar essa imagem, né? Então, um paciente, vamos dar esse exemplo, um paciente que tem um porte maior e um porte menor. Isso. Por exemplo, você recebe um paciente, de repente, jogador de basquete. Super grande, Já né? Com um recebi porte alguns bem. aqui. Você já teve também. Aí tem uma questão, às vezes, da dimensão do equipamento, que a gente fala Sim. mais pra frente, numa próxima live também, sobre esse tipo de adaptação, que às vezes é possível, né? Mas um jogador de basquete, um paciente obeso, né? Um paciente de massa maior. Então, esses pacientes, eles vão requerer uma dose a mais, porque eles têm mais tecido para ser atravessado pela radiação. Então, aí o dedinho vai lá no botãozinho, né? E nos equipamentos, a gente pode ter um controle que pode ter, inclusive, o tamanho do paciente, o porte, pode ter um bonequinho menor, um bonequinho maior, e a Alguns gente vai equipamentos já controlando. têm. Alguns equipamentos estão trabalhando bastante com essa questão assim figurativa, né? Com esse elemento. Isso. Ou até um botãozinho, né, de mais e menos mesmo que a gente vai controlando ali, né, aos pouquinhos. E aí, por outro lado, a gente pode ter uma criança, né? Então, uma criança, e que são crianças de portes diferentes, a depender da faixa etária, que a gente também vai requerer adaptações na dose. Um outro paciente que a gente também reduz a dose é um paciente idoso, né, Isso. Bia? Então, por que a gente altera a dose no paciente idoso? Por quê? Porque a gente tem redução, por exemplo, da massa óssea desse paciente. Então, o tecido ósseo, ele já está não está com uma qualidade, uma densidade de um tecido normal, ele já está mais poroso, esse osso. Então, ele fornece uma resistência, né, à radiação menor do que um tecido mais novo. Então, é importante o profissional ter esse conhecimento, porque se tiver lá nos parâmetros do aparelho, jovem, idoso, criança, mas se você não se ater a essas observações que a gente está pontuando aqui, vai ficar pecando na imagem. Por quê? Pode ser uma criança, mas uma criança obesa, por exemplo, e aí você vai Então, tem precisar... crianças de portes diferentes também. É aquela coisa, Exato. cada paciente ele é único. Então, a dose ela vai ser direcionada para a condição daquele paciente, naquele momento que você está atendendo ele ali. E tem Né? que entender dessa estrutura, né, que tem fatores que vão alterar ali a nossa qualidade da imagem, porque tem a ver com a interação, né, dos raios-x com a matéria. Então, no tecido que tem mais densidade, a gente vai precisar, né, de um feixe ali mais potente, digamos assim, mais energético, Mais maior, energético. né, para poder gerar uma imagem que vai ser utilizada para um bom diagnóstico.